Olá, tudo bem? Que Deus, Ele abençoe a sua vida. Que o Senhor, Ele te honre, Ele te prospere e te abençoe em tudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela reine na sua vida e ela reine no seu lar. Eu sou o Bispo Daniel e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu quero meditar com você em uma palavra, ela está escrita no livro de Lucas 16. Você tem um minuto para Deus? Pois Ele quer falar com você. Que Deus abençoe. Vamos à leitura? Lucas, capítulo 16, do 1 ao 3. O título diz: A parábola do administrador infiel. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: Que é isto que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar, não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Amém? Essa parábola aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo conta aos seus discípulos fala da história de um homem, fala de um homem que ele era um administrador infiel. O seu Senhor lhe confiou bens e riqueza à sua administração. E aquele homem, ele estava desperdiçando um bem que não era dele. Desperdiçando a riqueza do seu Senhor e administrando de maneira má. Essa palavra logo me lembra dos talentos. Que o Senhor chamou algumas pessoas, alguns homens, para lhe dar dons, lhe dar talentos. E ele chamou aqueles homens para trabalhar, e a um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 5. E ao dar aqueles talentos, ele liberou aqueles homens. Vá, invista esses talentos. Vá, coloque nos bancos para que gere juros. E aí, ao liberar aqueles homens, um daqueles homens multiplicou. Ele tinha 1, multiplicou por 2, dobrou. O que tinha 5 dobrou também, multiplicou e ficou com 10. Mas aquele que tinha 1 talento, ele pegou esse 1 talento e enterrou. Talento era a moeda da época. E aí ele pegou aquela moeda e enterrou. E no dia de prestar conta ao seu senhor, aquele que tinha 1 multiplicou para 2. Vamos assim, aquele que tinha 2 multiplicou para 4, vamos falar assim, mas para você compreender melhor. Porque ele não deu 1 a 2 pessoas, ele deu 1 a 1, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 5. Então, aquele homem que multiplicou, o Senhor falou: servo bom e fiel. E o Senhor se agradou. E aquele que o Senhor deu 5, ele multiplicou. E aquele homem que o Senhor deu apenas 1, porque sabia da sua capacidade, aquele homem disse: Senhor, eu sei que tu és um Senhor severo. E eu tive medo e eu escondi. E o Senhor, ele se irou contra aquele homem e disse: servo mau. E o Senhor ficou irado e mandou que os seus anjos pegassem aquele homem. Ele tirou o talento e o dom que ele deu para aquele homem. E ele pegou aquele homem e mandou que seus anjos lançassem ele nas profundezas do inferno. E ele foi sentenciado. Mas antes o Senhor disse para ele: tu sabias que eu sou um Senhor que cobro? Que eu sou um Senhor exigente? Por que tu fizeste isso? E aquele homem estava tomado
pelo pânico e pelo medo. E o Senhor ficou irado. E aquele a quem multiplicou 2 talentos, o Senhor deu mais. Aquele que tinha 5, o Senhor tirou daquele que tinha 1 e deu a quem tinha os 5, que no caso já tinha multiplicado e já estava com 10. Então, assim, o Senhor falou, aquele que tem pouco, até do que tem, lhe será tirado. O pouco que tem lhe será tirado e dado àquele que soube multiplicar. Então, o Senhor, ele nos deu dons e talentos para o seu serviço. Ele nos deu dons e talento para glorificar o seu santo nome. Essa multiplicação se trata de acrescentar no reino de Deus. Quando você prega, quando você louva, quando você adora, quando você testemunha, quando você fala do amor de Cristo, você está fazendo com que o reino de Deus ele se multiplique. Então, os talentos e os dons, a capacidade que Deus te deu, era para que o reino de Deus ele venha crescer, ele venha se multiplicar. Então, esta parábola, nos enquadramos nela. Quem é você? Aquele que enterrou o dom? Aquele que multiplicou pouco? Ou aquele que teve muito e conseguiu multiplicar ainda mais? Qual dos três você é? Aquele que tinha 1 talento, o que tinha 2 ou o que tinha 5? Quem é você no reino de Deus? Quem é você na seara do Senhor? Você tem multiplicado os dons e talentos que o Senhor tem te dado? Você tem feito a obra de Deus com amor e com zelo? Você tem feito o reino do teu Pai ele se expandir e ele crescer? Ou você tem enterrado os dons que o Senhor tem te dado? Ou você tem escondido a capacidade que o Senhor te deu para ganhar almas, para agariar para o reino? Não cometa essa loucura. Se você tem feito isso, enterrado os dons e talentos que o Senhor tem te dado, desenterre e comece a usar antes que o teu Senhor volte e cobre de ti para que você preste conta. Então aquele homem, ele ficou meditando, ele ficou pensando, como diz o povo, ficou matutando uma maneira de sobreviver se ele ficasse desempregado. E aí ele usou de estratégia e ele chegou para as pessoas a qual devia. Quanto é que você deve ao seu senhor? Ah, eu devo 100. Pois, anote aí que você deve 50. Ah, quanto que você deve? Ah, eu devo 100. Ah, então anote aí 80. Ah, eu devo 50. Anote aí 25. Então dá para entender que ele agia com cada um conforme as suas condições financeiras. Porque quem devia 100, um devia 100 tinha condição de pagar 80, o outro deveria 100, mas tinha condição de pagar 50. Ele queria receber o valor devido de forma imediata. Então, de conforme as condições de cada pessoa, ele foi fazendo a cobrança. E o senhor daquele homem, quando viu ele fazer aquilo, ele se alegrou. Porque aquele homem se arrependeu da má administração que ele tinha feito, ele corrigiu o seu erro e fez uma boa administração. Nunca é tarde para você se arrepender e para você voltar atrás. Se arrependa de ter enterrado dom, se arrependa de ter sido infiel, se arrependa de ter feito uma má administração. Busque ser um bom administrador. O seu senhor que outrora ia despedi-lo, ia deixá-lo desempregado, momentos depois ele o elogiou por ele ter feito uma boa administração. Ei, não está tudo perdido. Caiu? Levanta. Está fraco? Se fortaleça. Volte atrás. A palavra fala, lembra-te de onde caíste. Quando você se lembra de onde você caiu, o que foi que te fez tropeçar e cair, você corrige o seu erro e volta ao conserto com Deus. Eu não digo para você voltar a retroceder, não. Eu digo para você voltar, corrigir o teu erro e continuar a tua caminhada com Deus.
Deus, ele tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Deus, ele é maravilhoso. O Senhor está te chamando para ser um bom administrador. E a palavra também diz, nesse mesmo capítulo, que foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Quando a palavra fala para você ser um bom administrador, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Você precisa fazer uma boa administração. Ah, Senhor, mas o meu dom é pouco, eu só tenho um dom. Pois é esse dom mesmo que Deus quer usar. Pois é essa arma mesmo que Deus te deu, que Ele quer usar. E se você for fiel, Ele vai multiplicar. Se você for fiel, você vai crescer em honra. A palavra fala crescer em graça e em conhecimento. De vitória em vitória, de glória em glória, até o estado de perfeição em Jesus Cristo. De vitória em vitória, de glória em glória, até alcançarmos a perfeição. Seja fiel no pouco. Eu não sei qual o dom, qual o talento, qual a capacidade que o Senhor te deu. Eu quero dizer para você, use o dom que o Senhor te deu. Faça o reino de Deus crescer, faça o reino de Deus se expandir aqui na terra. Trabalhe em prol do reino, trabalhe para glorificar o nome do Senhor. E o Senhor se agradará de ti, e o Senhor te colocará em lugares de honra, acima de principados, acima de potestades, de dominadores do ar. O Senhor quer te colocar entre os príncipes e poderosos desta terra, mas primeiro você precisa fazer uma boa administração com aquilo que o Senhor te confiou. Esse Senhor aqui é o Todo-Poderoso. Esse Senhor aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia você prestará contas a Deus do dom, do talento e da capacidade que Ele te deu. Faça uma boa administração. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.